a gente consegue aprender com o Tanjiro aqui? Resumido pra vocês. Eu gosto de assistir filmes e séries e aprender coisas com eles, tirar lições. E não foi que eu peguei Demon Slayer pra decodificar e mostrar pra vocês todas as técnicas, tudo que é mostrado pra gente aplicar e ter tantos resultados quanto o Tanjiro. Ah, mas eu não sou um caçador de Oni. Gente, eles inspiram muita coisa em realidade, principalmente em Demon Slayer, onde eles pegam técnicas que funcionam, tá? Então, nesse vídeo aqui, eu vou falar pra vocês tudo que vocês precisam saber sobre o Tanjiro, o que ele usa, quais são as técnicas que ele usa e o que a gente pode aprender com esse personagem. Então, vamos lá. A primeira coisa que é algo que eu sempre me questiono e é um dos primeiros pontos que eu tento detectar sobre um personagem admirável é de onde vem a força dele. E logo no primeiro episódio nós vemos que o Tanjiro sempre tem algo além dele para que ele levante. Então, antes de acontecer tudo que aconteceu no anime, ele levantava e ia fazer o melhor dele por conta da família, visando a família, trazer alimento para a família dele. Então, era sempre em prol de algo maior do que ele mesmo. Isso é movido normalmente por empatia. Então, é a única forma de se ter motivação? É a única maneira que você encontra para você tirar o máximo de proveito da sua vida? Não, mas é uma das formas. Você ter algo além de si próprio. Olhar para algo que precise mais do que apenas ser por suas próprias causas. E a gente vê isso tanto da parte do Tanjiro para com a família dele. Quando o Tanjiro chega ali na vila, ele é muito requisitado porque ele ajuda muita gente. E aí quando ele volta, ele vê a Nezuko naquela situação, que é a única que sobreviveu, e ele faz o que ele faz pela Nezuko, que entra e inicia o arco de Demon Slayer. Então o Tanjiro, né, ele chega até o mestre, e quando ele chega no mestre, ele vai ali, ele é testado, e aí ele consegue chegar antes do amanhecer, e ele passa a ser o novo aprendiz daquele mestre, para que ele aprenda a ser um caçador de Oni. Uma das coisas que eu acho mais legais em Demon Slayer é que eles não escondem o tempo das coisas. Então, se vocês prestar bastante atenção, vocês vão ver que todo o treinamento do Tanjiro levou 2 anos. Ele levou 1 ano para ser treinado pelo mestre e o mestre passar tudo para ele ao ponto dele chegar e falar: não tenho mais nada para te ensinar. Ele passou mais 6 meses tentando treinar sozinho e não evoluiu. Especificamente no episódio 3 da primeira temporada, o Tanjiro deixa claro uma das técnicas que pode mudar a sua vida. O Tanjiro escrevia. Ele escrevia tanto um diário para falar como ele se sentia e como estava sendo aquela jornada dele, como ele também escrevia coisas didáticas. Então, especificamente nesse episódio, o terceiro episódio, o Tanjiro ele fala e agradece porque ele escreveu no caderno as técnicas básicas que o mestre tinha ensinado para ele. Então, ele lia e reaplicava, porque se ele não tivesse escrito, ele provavelmente não lembraria de coisas básicas como as que ele ensinou lá 1 ano atrás. Então, escrever é uma das técnicas que o Tanjiro mais usa. Ele tá sempre escrevendo a jornada dele e também o que ele aprende. E, gente, escrever é libertador em várias coisas. Escrever ajuda você a materializar o que você tá pensando, organizar os seus pensamentos, ajuda você a entender o que está acontecendo com você, principalmente se você tem problema de digerir emoção. Quando você escreve, o ato de escrever e ler o que você escreveu ajuda você a identificar. É quase como se você tivesse... É uma maneira física de você sair de uma situação. Você escreve tudo ali que você tá pensando, que você tá sentindo e depois você relê. E quando você relê aquilo que você escreveu, normalmente você vê com mais clareza, porque você exteriorizou. Então, se você não tem uma pessoa pra conversar, faça igual o Tanjiro. Escreva, faça diários. Vai te ajudar muito a se entender e a lidar com certas situações. E vamos falar sobre o esforço barra técnica do Tanjiro. Quando ele começa a treinar, depois que o treinador dele ensina tudo que ele precisa saber, ele passa a fazer essa jornada sozinho, tentando ali partir a rocha. E ele não estava conseguindo. E aí a gente vê uma postura do Tanjiro onde ele associa resultado a treinamento e não o contrário. Normalmente, às vezes, principalmente quando a gente tem uma cabeça muito negativa ou uma cabeça onde a gente não está acostumado a fazer o que a gente não quer fazer, a gente tende a associar mau resultado a não é pra mim, não sirvo pra isso ou não sou inteligente, sendo que pessoas extremamente esforçadas, prósperas e que têm resultados associam não estou conseguindo com eu não domino tão bem essa técnica, ou eu não estou a tempo suficiente fazendo isso para que dê certo, ou talvez eu não saiba de tudo, eu tenho que aprender novas habilidades para que eu consiga executar essa melhor. Isso é um pensamento de uma pessoa que quer um resultado e que precisa ter esse resultado. E seja por necessidade ou completo desespero, é o que a gente vê da parte do Tanjiro,
O Tanjiro está a todo momento associando a falta de desempenho dele com ele não estar conseguindo aplicar a técnica e ele não está bom o suficiente. E não, ai meu Deus, será? Eu não nasci pra isso. Nossa, eu sou fraquinho. Não é assim que a coisa funciona. E é um tipo de comportamento que a gente não vê da parte desse personagem aqui especificamente. O Tanjiro não faz isso. O Tanjiro é esforçado e disciplinado. E a gente começa a perceber, principalmente quando aparece os outros dois personagens que ajudam ele a partir aquela pedra na floresta, que ele não tinha disciplina o suficiente, tinha maus hábitos. Essa questão eu vou abordar em um outro vídeo, quando eu vou falar do desempenho, o que a gente aprende com esses outros dois personagens. Mas a gente vê que o Tanjiro é sim muito esforçado e ele é sim muito disciplinado, mas a disciplina dele não era um terço do que ele precisava para conseguir o êxito. Então é isso, sempre tem alguém melhor, né? Sempre tem alguém mais disciplinado que vai além. Então quais são os pontos que faz com que o Tanjiro tenha um total diferencial que você pode aplicar na sua vida? O primeiro é escrever. Você consegue escrevendo tanto ter uma visão mais clara, e tá aí uma visão clara que o Tanjiro tem desde o início desse anime, e isso pode ter sim se dado à escrita dele conseguir encarar a situação e lidar com a situação ali depois de escrever de uma forma de fora e lidar melhor com o sentimento dele. Ele também escreve o que ele aprende, então isso ele eterniza. Quando ele esquece, ele vai lá, ele olha, é essa técnica que a gente vê quando ele fala que ele agradece por ter escrito sobre os treinamentos desde o básico para que ele conseguisse aplicar. Dificilmente ele teria lembrado disso, já tinha feito mais de um ano, então, entendeu? Escrever é para eternizar também conhecimento, educação e tudo mais. O terceiro ponto é o esforço, mas igual eu falei para vocês, a energia do Tanjiro vem de algo além dele mesmo. Tem pessoas que são muito boas em resolver e lidar com a própria, proteger a própria pele. Isso pode ser visto como egoísmo ou não, mas não é a questão. O importante é ser eficiente. E no caso especificamente do Tanjiro, que é esse personagem aqui que vocês estão vendo, ele encontra foco e força em fazer coisas além dele. Nem que seja para ajudar a família a trazer comida para casa, nem que seja para ajudar umas pessoas que ele não conhece para que não tenha conflito, desde que seja salvar a irmã e tentar transformar, porque ela é a única família que ele tem. Toda a energia dele vem de algo além. E é um ponto também pra gente se pensar, porque hoje em dia a gente ouve muito falar sobre dependência emocional, sobre fazer as coisas por si só, mas gente, é uma característica também, pessoas que precisam de algo além delas para conseguir energia e força para ir além. E o Tanjiro é esse tipo de personagem. E se você é esse tipo de pessoa, provavelmente a forma como você funciona é muito parecida com o Tanjiro. Então comenta aqui para eu saber se você é a vibe Tanjiro, uma pessoa que precisa de algo além. Não precisa ser uma pessoa especificamente. Eu já vi pessoas conseguirem essa força através de Deus ou de uma religião. Às vezes a pessoa descobre uma doença, tem filhos pequenos e precisa se curar e se esforça para fazer um tratamento para não deixar os filhos para trás, não deixar os filhos desamparados. Todos esses exemplos que eu estou dando aqui para vocês são pessoas que encontraram força em algo além delas mesmas. Tanjiro. Comenta aqui se vocês é o Tanjiro. Eu vou fazer de todos os personagens possíveis. Todos eles a gente vai aprender técnicas, o que a gente pode aprender com eles e também se você é a vibe desse personagem ou não. Então a gente tem a escrita, esforço e disciplina. E uma coisa também que eu quero ressaltar aqui pra vocês que acontece nos primeiros episódios que eu achei bem marcante é que quando ele conhece o treinador dele, ele toma um tapa na cara. Especificamente, ele literalmente toma um tapa na cara. E por quê? Antes disso, ele tinha que acabar com o Oni. Ele ficou ali indeciso se ele fazia, se ele não fazia, como ele faria, ao ponto do sol nascer e o Oni ser queimado pelo sol. E aí depois o treinador dele pergunta pra ele: se a Nezuko, né, atacar um humano, o que você faz? E ele ficou pensando, foi quando o mestre deu um tapão na cara dele. E aí ele fica assim, tipo, sem entender, ele fica paralisado porque ele tomou aquele tapa na cara. E o treinador dele fala o que ele tem que fazer caso a Nezuko, né, ataque um ser humano, que ele tem que fazer com a Nezuko e com ele mesmo. E ele fala: sabe por que você é tão indeciso? Porque você não tem determinação. Então o Tanjiro, né, no final desse arco, ele termina com esforço, disciplina, a técnica de escrever e determinado. Quando ele consegue ter determinação, a gente não vê da parte do Tanjiro essa indecisão do que fazer. Tirando aquela cena do sol lá na frente, mas tirando essa cena, o Tanjiro começa a ficar muito mais rápido em tomar decisão, porque ele é mais determinado e é uma habilidade que ele aprendeu. Boa parte das habilidades do Tanjiro ele aprendeu, então você pode aprender também. Comenta aqui o que vocês acharam desse vídeo aqui com relação ao Tanjiro, se vocês se identificam ou não com
ele. Deixa aqui o seu like pra eu saber que vocês estão curtindo esse tipo de vídeo. Vai ter vídeo todos os dias de Demon Slayer até o lançamento do filme, que vai ser agora no dia 11 de setembro. Então se inscreve pra vocês não perderem nenhum vídeo e até o próximo!